Graça e paz, meus amados irmãos, louvado seja o Senhor por esse dia que nos concedeu e a noite que está nos concedendo. Louvado seja o Senhor por poder nos permitir cultuá-lo, permitir ler a sua palavra. Graças a Deus por esta liberdade. Louvado seja o Senhor por podermos estar reunidos no mesmo Espírito, na mesma doutrina, em torno da palavra do Senhor. Graças a Deus, bom estar com os irmãos. Vamos iniciar este culto nesta noite de domingo, culto onde estaremos celebrando a Santa Ceia, a mesa do Senhor, para lembrarmos do seu grande amor para conosco, seu sacrifício em nosso favor. É um motivo de muita alegria poder estar cultuando, louvando o nome dele e também lembrando do seu grande favor a nós feito, realizado. Amém, irmãos? Vamos estar orando nesse instante. Antes quero dizer que é muito bom estar compartilhando com os irmãos esta palavra e também dizer que anseio muito para estarmos reunidos na casa do Senhor, para juntos louvarmos o nome dele.
Nada é melhor do que estar na casa do Senhor, não é verdade? Mas vale um dia nos átrios do Senhor do que 1000. Podemos dizer assim, como o salmista disse, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossa, eu tenho ficado muito ansioso por este momento, estarmos reunidos na casa do Senhor, irmãos. Vocês não imaginam como eu anseio por isto. Vamos orar? Senhor, nosso eterno e bondoso Deus, Pai Celestial, Senhor de toda existência, Deus da glória, Deus eterno, vivo, Deus bondoso, Deus de misericórdia, Espírito de vida, Espírito eterno, nosso Pai Celestial. Nesse instante, Senhor, nós queremos te agradecer pela vida, pelo dom da vida, por seus cuidados para conosco. Louvado seja o teu nome, até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem estado conosco, até que o Senhor tem nos dado livramentos, tem sido o nosso provedor, tem cuidado de nós. Louvado seja o teu nome por isto. E nesse instante, Senhor, queremos invocar a tua presença, suplicar a tua presença em nosso meio. Ó Pai eterno, que teu Santo Espírito se faça presente, que tudo possa estar sendo dirigido por ti e tudo seja para a honra e glória do teu nome. Ó querido Deus, que teu Santo Espírito esteja iluminando-nos, que teu Santo Espírito esteja falando aos nossos corações, que também os nossos louvores possam chegar a teu trono de glória, de graça, as nossas orações possam ser ouvidas por ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te suplico, em nome de Jesus, a tua presença em nossas vidas. Estamos reunidos em torno da tua palavra, estamos unidos na mesma fé, estamos unidos em comunhão uns com os outros. Oh, querido Deus, em nome de Jesus, ouça esta oração de invocação que faço a ti, em nome de Jesus. Amém, querido, amém. Quero ler a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 8, versículo 27 em diante. Para a nossa meditação após louvores que estaremos entoando a Deus. Diz assim, Marcos capítulo 8, versos 27 ao versículo de número 38. Diz assim a palavra de Deus. Depois Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto da Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias e outros que é um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. E Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelo chefe dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para Pedro e os seus discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os seus discípulos e disse: se alguém quer ser o meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses,
esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta esta vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e multidão alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha desta pessoa que tem de mim. Este texto será o texto para a nossa meditação, logo após alguns louvores que estaremos entoando. Nos dias de hoje, a Igreja de Jesus Cristo encontra-se profundamente fragmentada. No Brasil, temos um protestantismo com múltiplas divisões e que continua a se dividir. Além disso, em muitas comunidades de fé, existem divisões internas. Por isso, a unidade do povo de Deus é um grande desafio. Temos de trabalhar para sermos um só rebanho, pois, na verdade, temos um só pastor. A comunidade cristã primitiva tinha um só coração e uma só alma. Essa realidade era um testemunho poderoso do Evangelho, que precisa também acontecer nos dias de hoje. No Inário Cantai Todos os Povos, esse hino é o de número 260.
eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 21. Portanto, estejam prontos para agir. Continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus, que os chamou, é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Quando orarem a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas, de acordo com o que cada uma tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês, aqui na terra, tenham respeito a Ele, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor com o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Jesus, que era como um cordeiro, sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu a glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estejam firmadas em Deus. Amém. Irmãos, estou com saudades. Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nesse momento. Antes de começar a oração de súplica, eu gostaria de deixar um texto que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 4, que diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, ao qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Com essa palavra vamos orar a favor dos irmãos. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, eu te agradeço nesse momento, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai amado. Apesar de nós não sermos, Senhor, merecedores, Pai, porque nós somos pecadores, Senhor, mas o Senhor é grande, o Senhor é Deus, e o Senhor é capaz de nos perdoar de todas as nossas transgressões, de todos os nossos pecados, Pai amado. Ó Santo Deus, eu te peço nesse momento, Senhor, que o Senhor esteja com todas as pessoas que estão doentes, Senhor, principalmente as pessoas da nossa igreja, Senhor, não me vem agora em memória de todos os nomes, mas o Senhor conhece, Senhor, o Senhor sabe das necessidades de todos nós, Pai amado. Ó Santo Deus, eu imploro, Senhor, que o Senhor esteja interferindo, Senhor, nas vidas das pessoas, Senhor, que perderam os seus empregos, Pai amado. Ó Santo Deus, abra uma porta de trabalho para essas pessoas, Senhor, para que eles tenham, Senhor, o mínimo, Senhor, para tirar o seu sustento, ó Pai amado. Ó Santo Deus, tenha misericórdia dessas vidas, Senhor. Tenha misericórdia, Pai amado, das pessoas que estão adoentadas, Senhor, das pessoas que estão em tratamento, Senhor, as pessoas que estão
internadas, ó Pai amado, por causa dessa doença, Senhor, da Covid, que graças ao Senhor nós estamos vendo que estamos tendo resultado, que está diminuindo, Senhor, e que as coisas voltem ao normal, Senhor. Ó Santo Deus, põe as suas mãos, Senhor, e unja, Senhor, os médicos que cuidam das pessoas, Senhor, não só das doenças de Covid, mas por todas as doenças, Senhor. Afasta, Senhor, tudo que é de mal nas nossas vidas, ó Pai amado. Eu te peço, te imploro em nome de Jesus, Pai querido. Ó Santo Deus, tenha misericórdia da minha vida, Senhor, das nossas famílias, Senhor, dos nossos irmãos da igreja, Pai amado. Que nós possamos voltar a estar juntos, Senhor, nos abraçarmos, Senhor, para que esse amor não esfrie, Senhor, entre nós, Pai querido. Ó Santo Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Abençoa, Pai querido, nosso pastor, Senhor, que está à frente do trabalho da nossa igreja, Pai querido. Abençoa todos os presbíteros, Senhor, os diáconos, Senhor, as pessoas que trabalham na nossa igreja, Senhor, para que não deixe, Senhor, que essa igreja esfrie, Senhor, mas que cada dia ela se aviva mais, Pai querido, cada dia ela fique mais forte, Pai Santo. Ó Santo Deus, tenha misericórdia de nós mais uma vez, Pai querido. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Tudo isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que morreu na cruz para nos salvar, Senhor. Ele foi o mediador, Ele é o mediador, Senhor, entre nós, Pai, e o Senhor, nosso Deus amado. Só Jesus Cristo nos salva, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas mais uma vez, Pai. Tudo isso eu te peço e agradeço, Senhor. E perdoa mais uma vez os nossos pecados, Senhor. Que a graça do Senhor esteja com cada um de nós. Amém, Senhor. Amém e amém, Pai amado. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Eu saúdo os irmãos na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz assim, no Salmo 84, versículo 1 e 2. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Estaremos louvando ao Senhor com o cântico Não há Deus maior. Deus maior.
próximo cântico, eu creio que tudo é possível. A igreja conhece, os irmãos conhecem também. Eu gostaria que os irmãos estivessem louvando nas suas casas, juntamente conosco. Só que nas últimas estrofes, nós não vamos cantar ou louvar, pois serei mais que um vencedor. Nós vamos declarar, pois eu sou mais que vencedor, pois eu sou mais que vencedor. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Contigo saltarei muralhas e também destruirei exército, pois eu sou mais que vencedor. Aleluia, pois eu sou mais que vencedor. Eu creio que tudo é possível, que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se moverão, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exército, pois eu sou mais que vencedor. Aleluia, pois eu sou mais que vencedor. Aleluia, pois eu sou mais que vencedor. Amém. Amém. Próximo cântico é Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu o seu amor. Jesus
texto podemos atribuir tema a ele com a seguinte pergunta: quem é Jesus? Foi esta pergunta que Jesus estava fazendo. O que os homens estão dizendo sobre mim? Quem sou eu para eles? Jesus fez esta pergunta aos seus discípulos. E os discípulos responderam a Jesus aquilo que eles haviam ouvido. Disseram: olha, mestre, para uns tu és João Batista. Estão achando que tu és João Batista. Outros acham que tu és Elias, o profeta Elias. Mas outros acham que o Senhor é um desses profetas. E Jesus pergunta: e vocês? O que acham que eu sou? Né? Pedro imediatamente responde: tu és o Messias. O fato, logo de início, podemos perceber que ninguém sabia direito quem era Jesus. Uns achavam que era João Batista, outros achavam que era Elias, e outros achavam que poderia ser um desses profetas. Na verdade, ninguém sabia direito quem era Jesus. Assim, muitos hoje, da mesma forma, não sabem quem é Jesus. Muitos ainda hoje não sabem dizer quem é Jesus. Jesus ainda é objeto de muitas interrogações nos dias de hoje. Apesar de vivermos num país considerado cristão, há ainda muita cegueira espiritual acerca de Jesus e acerca do seu ministério. Podemos classificar em grupos este texto. O primeiro grupo, podemos classificá-lo como grupo de pessoas sem vida, sem visão espiritual. Uns achavam que era Jesus, João Batista, outros achavam que era Elias, outros... Olha, pode ser um dos dois. A verdade é que eles não sabiam direito quem era Jesus. Ou seja, poderia ser qualquer um dos profetas ou um deles. Porque não conheciam de fato quem era Jesus? Porque não tinha ainda uma visão espiritual, não tinha ainda uma vida espiritual. Eram apenas telespectadores, eram apenas os que acompanhavam sem compromisso, eram os que frequentavam os lugares que Jesus estava, fazendo milagres, pregando a palavra, ensinando. Eram aqueles que acompanhavam por acompanhar, acompanhavam querendo um milagre, acompanhavam querendo serem alimentados. Eram telespectadores, aqueles que iam sem muito interesse, sem interesse de fato em conhecer Jesus e o seu ministério. Pessoas que, podemos dizer hoje, pessoas que gostam de estar na igreja, pessoas que gostam de ouvir louvores, pessoas que apreciam sermões, que vão por alguma necessidade, vão buscar um milagre, pessoas que, quando questionadas, não sabem direito quem é Jesus, qual o seu propósito, pessoas que só querem benefícios, enfim, são aqueles que não têm nenhum compromisso com Jesus, nenhum compromisso com a igreja do Senhor, nenhum compromisso com o Evangelho. São aqueles frequentadores esporádicos, aqueles frequentadores que precisam de ouvir uma palavra, aqueles frequentadores que gostam de igreja, que gostam do meio religioso, que gostam de ouvir um bonito louvor, mas basta isso.
Basta isso. Pessoas que vão até por algum interesse de um emprego, de cura, enfim. Mas basta isso. Este é o primeiro grupo. É aquele grupo que, quando questionado, quando Jesus questionou os discípulos disseram, olha, eles estão dizendo que o Senhor pode ser João Batista, o Senhor pode ser Elias ou um dos profetas. Completamente sem uma vida, sem uma visão espiritual, de fato, quem era Jesus. O segundo grupo podemos classificar como pessoas com vida espiritual em parte. E esta, como exemplo, Pedro. Né? Pedro entende em parte, quando questionado, tu és o Messias. Mas logo à frente, ele não entende o propósito da vinda do Messias. Até que Jesus o repreende e diz, se afasta de mim, Satanás. Você fala como um homem, você fala com entendimento humano, mas você não fala com entendimento de Deus. Ou seja, você não entende, você não está entendendo, você não fala com entendimento das coisas de Deus. Pedro conhecia em parte. Então há muitas pessoas também que conhecem o Evangelho em parte. Sabe? Aquelas pessoas que apenas chegou à igreja, aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, né? Fez a classe para serem batizados. Pronto, basta isso. Aos domingos, está na igreja, basta isso. Não tem mais interesse, não tem interesse em conhecer o Evangelho, não tem interesse em se aprofundar, apenas tem o básico. Passam a vida inteira capengando. No versículo 34 que nós lemos, Jesus exorta os seus discípulos a terem uma vida mais dedicada. Observe que no texto mais para o final da qual nós lemos, né, no versículo de número 34 em diante, aí Jesus chamou os seus discípulos, a multidão de seus discípulos, e disse, se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá vida verdadeira. E ele começa a exortar os seus discípulos e a multidão a terem mais compromissos, a buscarem mais as coisas de Deus, né? Buscarem mais o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o segundo grupo. Pedro entendeu em parte. Entendeu que era o Messias, respondeu rápido, mas logo em seguida não entendia o porquê da vinda do Messias, o propósito da vida do Messias, até que é repreendido por Jesus. Há muitos que pertencem a esse segundo grupo. Como eu disse, o primeiro grupo, aqueles que não conhecem nada, não têm interesse em nada, só querem seguir por seguir, gostam de igreja, de sermão, de música, vai por uma cura, tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com Cristo, não tem compromisso com o Evangelho. O segundo até tem, mas em parte, parcialmente. Basta ser membro da igreja, basta tomar a Santa Ceia, basta entregar o seu dízimo, basta ir ao domingo. Tem um básico. Uma vida espiritual podemos classificar como uma vida espiritual capenga. Meninos na fé, inconstantes, que podem até ser levados aos ventos de doutrinas. E o apóstolo Paulo, certa vez, na carta que ele escreve aos Efésios, no capítulo
4, né? Versículo 14 em diante, ele fala sobre isso, que não se deve ser como meninos na fé, sujeito a serem tragados por outras doutrinas. E essas pessoas que conhecem em parte, não conhecem a palavra profunda, não têm interesse de fato pelo Evangelho, pela igreja, pessoas que têm outras agendas primeiro em sua vida, essas pessoas conhecem em parte, ainda vivem como meninos na fé. O apóstolo Paulo exorta nesse mesmo capítulo 4, no versículo 15 para frente, né, a que as pessoas de Éfeso crescessem espiritualmente até alcançar a estatura espiritual de Jesus. Ele exorta, ele fala, não fiquem como meninos na fé. É perigoso. As dúvidas podem vir, doutrinas podem lhe tragar, mas procurem conhecer o Evangelho, procurem buscar conhecimento de Deus na sua palavra, até crescerem e chegar à estatura espiritual como a de Cristo. O apóstolo Paulo, Efésios capítulo 14, 15. Capítulo 4, versículo 14 e 15. Ou seja, tenham mais dedicação a Cristo, mais dedicação à igreja, mais dedicação ao Evangelho de Cristo, né? Se dediquem mais, né? Busquem mais a Cristo, a sua palavra, para se fortalecer, para crescer, para poder não ser tragados por outras doutrinas, para realmente conhecer a palavra de Deus e poder suportar dias difíceis que provavelmente virão muito mais do que esse que estamos enfrentando, né? O apóstolo Paulo também aconselha na sua carta à igreja de Colossenses, no capítulo 3, versículo 23 e 24, ele diz assim, olha, o que vocês forem fazer, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não aos homens. Lembrem que o Senhor vos recompensará o que Ele tem guardado. Ou seja, se dediquem às coisas de Deus, de coração. Façam isso de coração. Busquem mais a Deus, ao seu Evangelho, para não ocorrer como ocorreu com Pedro. Conhecem parte? Parte não. Não tem nem como enfrentar alguém que possa bater na sua porta e lhe indagar a sua fé e apresentar outra doutrina. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 14, o seguinte: esforcem-se para terem amor. Esforcem para isso. Mas procurem também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Ou seja, nas duas cartas, né, ele escreve também a Tito, né? Podemos também ler o que ele escreveu a Tito. Escreve a Tito, escreve a igreja de Éfeso, escreve a igreja de Colosso, chamando a igreja a uma dedicação a Jesus e ao Evangelho de Jesus, a palavra de Jesus, para que não fiquem como aquele primeiro grupo que nada sabe, nada conhece, só gosta de louvor, só gosta de ir na igreja ouvir um sermão, só isso. Ou então só ir buscar bênção, cura, prosperidade, emprego, esse grupo. Ou então um grupo que sabe em parte o básico, também não se dedica, não se esforça
não se interessa. E o apóstolo Paulo, em Colosso, para a igreja de Colosso, para a igreja de Éfeso, para Tito, ele chama esta atenção. Há uma dedicação a Cristo, ao seu evangelho, para uma maturidade espiritual, para que não vivam como crianças espirituais, sujeito a tantos ataques, né? É necessário, irmãos, que nós voltemos após esse tempo de reflexão. A gente percebe o quanto a igreja faz falta para nós, quanto a comunhão faz falta para nós. É necessário que esse tempo de reflexão o faça pensar o quanto se faz primordial dedicarmos a Jesus, a igreja e o evangelho de Jesus. Que nós possamos meditar sobre isto. Deixar de viver essa frieza espiritual, essa falta de dedicação, né? Para que nós não sejamos julgados, conforme está em Apocalipse, né, no capítulo 2, a igreja de Éfeso. Também não ter uma vida morna. A de Éfeso faltando-lhe o amor. Uma vida morna, que nós possamos nos dedicar mais, para que nós não sejamos encontrados naquele primeiro grupo, um grupo completamente sem interesse, sem conhecer nada, apenas um grupo que vai, apenas um grupo que gosta de louvor, que gosta de ouvir um sermão, que quer uma cura e vai, só isso. Também que a gente não seja encontrado como um segundo grupo, que conhece em parte, o básico, tá bom, não. Que nós possamos, irmãos, sermos encontrados como aqueles que se dedicam, que buscam a conhecer mais a Cristo, que conheçam a palavra, que se esforcem, que tenham a Cristo, a Igreja de Cristo, o Evangelho como prioridade, primordial na vida. Que nós entendamos o que Jesus disse aqui, ó, se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Dedicação. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? O que adianta? A vida verdadeira está em Cristo Jesus. Conhecer a Cristo, conhecer o seu Evangelho, buscar a Cristo, buscar a palavra de Deus, ser fiel seguidor, amar a igreja de Jesus, fazer a obra de Jesus. Que nesta noite esta palavra possa estar falando no teu coração. Quando retornarmos para a casa do Senhor, possamos retornar com mais afinco, com mais dedicação, com mais vontade, com mais desejo de estar na casa de Deus, buscando ao Senhor, se fortalecendo,
aprendendo a palavra na escola dominical, ganhando almas para Jesus, falando do Evangelho de Jesus. Amém, queridos? Amém? Que Deus te abençoe, que esta palavra encontre lugar no teu coração, em nome de Jesus. Foi muito bom cultuarmos ao Senhor, unidos no mesmo Espírito, na mesma fé, em torno da palavra sagrada do Senhor. Foi muito bom. Vamos orar para encerrarmos este culto. Pai eterno, no nome santo e precioso de Jesus Cristo, nós te agradecemos por este momento, por um momento de louvor, momento de oração, momento de meditação na tua palavra. E rogamos, Senhor, que continue com suas mãos estendidas sobre nós, as tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Livra-nos, ó Pai amado, dos homens maus que ainda vivem nas trevas. Livra-nos, Senhor, deste vírus, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Nós assim oramos em nome de Jesus. Dá-nos uma noite de sono onde possamos, Senhor, descansar e para que possamos iniciar uma semana com disposição. Nos abençoe, esteja conosco, em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Fazes tu por mim, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim, vivi assim por ti, sofrendo intensa dor, e tudo fiz aqui por ser teu Salvador. Que fazes tu por mim, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim, sofri na cruz por ti, a fim de te salvar, a vida consegui, agora vou dar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Eu trouxe a salvação dos altos céus, favor. É livre o meu perdão, é grande o meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Muito bem, irmãos, observando a ordem de Jesus que deixou a sua igreja, nós aqui estamos mais uma vez, como fazemos todo o primeiro domingo do mês,
a Santa Ceia do Senhor para lembrarmos o grande favor que Deus fez por nós, em vindo a este mundo na pessoa de Jesus Cristo, para levar sobre si todas as maldições, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Louvado seja o Senhor por isto, por este grande favor que Ele prestou a nós. Jesus, como Cordeiro de Deus, na cruz do Calvário foi levado como ovelha ao matadouro, e nele toda a maldição do homem. E todo aquele que crer em Jesus Cristo, crê na sua morte e ressurreição, o confessa como Senhor e Salvador, faz com ele uma aliança e o segue, tem a vida eterna. Este é o grande favor que Deus fez a nós em Cristo Jesus, e Jesus deixou esta ordenança à sua igreja, e aqui estamos mais uma vez, todos reunidos em seus lares para este momento sagrado, para lembrarmos do grande favor que Deus fez por nós. O pão representando o corpo de Cristo, corpo este que foi levado ao matadouro, ao madeiro, e nele toda a maldição. Sangue de Cristo que purifica-nos de todo pecado. Vamos estar orando nesse instante. Senhor, nós te agradecemos pelo teu grande favor para conosco. Te agradecemos, Pai querido, porque morreu a nossa morte e ressurgiu para nos dar a vida eterna. Graças te damos pelo teu grande amor. Graças te damos porque o Senhor mesmo atribuiu a nós a fé para crermos, Senhor, no teu sacrifício. Louvado seja o teu nome, e nesse instante reunidos, ó Pai amado, lembramos do teu grande favor. Fazemos isto em memória do Senhor. Fazemos isto lembrando do teu sacrifício por nós, do teu grande amor por nós. E rogamos nesse instante que abençoe o pão, que representa o teu corpo. Consagre-o para a nossa edificação. Abençoe o cálice, que representa o teu sangue. Abençoe e consagre para a nossa edificação. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Jesus tomou o pão, o partiu, deu aos seus discípulos e disse: "Esse é meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim." Vamos comer do pão? Minha filha, comamos do pão que representa o corpo de Jesus, entregue para o nosso favor. Semelhantemente, depois de tomar o pão, tomou o cálice e disse: "Esse cálice é a nova aliança." Há uma aliança entre nós e Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ele disse: "Essa aliança é no meu sangue, bebam deles todos, façam isso em memória de mim." Vamos tomar do cálice da salvação. Pai, rendemos-te graças pela salvação que nos destes em Cristo Jesus. Muito obrigado. Que nós possamos sempre sentar à sua mesa e lembrarmos do teu grande amor. Que o Senhor nos permita sempre fazer isto. Não nos deixe esquecer do teu grande amor. Que nós não lembremos apenas no primeiro domingo, mas que possamos lembrar sempre. Ó Espírito Santo, faça isso em nós e por nós, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa e bendita de Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito,
esteja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.